Podemos nos assentar, queridos irmãos e irmãs. Quero agradecer imensamente o convite que me fizeram a estar aqui nessa noite e poder pregar e rezar com vocês. Já me disseram que foi uma bênção todos esses dias, tem sido semanas de muita graça. Amém? Tenho certeza vocês que estão participando e você também que está nos acompanhando pelas redes sociais da comunidade Anjos da Vida, você também que está impossibilitado de estar presente aqui, você que está em tantos lugares, né, lá em Cruzeiro, em tantos lugares que nos acompanha, que nosso Senhor possa ir aonde você está, encher a tua casa, encher o teu coração e também fazer sentir aquilo que nós iremos sentir e já estamos sentindo aqui, amém? Então, não permita que a distração interrompa a graça de Deus. Os padres da igreja nos dizem que um dos demônios mais terríveis que nós devemos lutar é contra a distração. Porque quando o demônio nos distrai, nós perdemos o foco. Não é? O padre está falando, tem gente assim, distração. Olha lá, o padre está falando, tem gente assim, Olha para o padre, guys. Olha para o padre, vamos ver. Tem gente olhando. Deixa passar. Se você vê um anjo passando, deixa ele passar. São João Maria Vianney falou assim, que se encontrasse um anjo e um padre, ele ia saudar o anjo. Então olha para a pessoa que está usando e fala assim, olha para o padre. Padre, não é tão bonito, não. Fala para ele, não tem uma bela feição, mas continua olhando para ele. Tá bem? Continua olhando para ele. Que anjo já está acostumado a ver, não é verdade? Anjo vocês veem direto aqui. Então, olhem para o padre e você também que está nos acompanhando, olha para a tela do seu celular, aí na sua televisão, seu notebook, né, o seu data show, onde você está nos acompanhando, viva este momento. Nós estamos na sexta semana do cerco de Jericó. O primeiro inimigo que nós devemos combater é a distração. É a distração. Hoje o padre vai falar sobre a vitória sobre o vício. A vitória sobre o vício. Mas é importante, para entendermos e combater esse mal, que nós possamos compreender. Que nós possamos entender. E muitas vezes, queridos, e uma coisa que nós, católicos, temos pecado muito, é que muitas vezes nós não somos aquilo que nós sabemos. Nós não somos aquilo que nós sabemos. Por isso, é importante, sim, padre, eu estou aprendendo. Nossa, que interessante isso. E talvez você já escutou. Tudo aquilo que o padre vai pregar hoje e aquilo que você já escutou durante toda a semana, todos os padres que passaram aqui já falaram, pregaram, mas você já, talvez dentro do seu coração você diz, mas eu já escutei isso. Eu já sabia disso. Mas, no entanto, queridos, muitas vezes nós não somos aquilo que nós sabemos. E muitas coisas vão entrando no nosso coração e vai nos amarrando. E é interessante que o autor do livro do Gênesis, quando nos fala em Gênesis 3, Gênesis 2 ele finalzinho, mas Gênesis 3, ele vai nos falar sobre o pecado. E ele traz ali uma figura muito interessante, que é a serpente. Fala com o padre, a serpente. Mas quando o padre fala serpente, pensa na serpente, não o seu vizinho, tá? Não aquelas pessoas, falam assim, padre, eu sei o que é serpente, eu conheço uma. Não, o padre está falando do capeta. Mas ela também é um capeta. Não, o padre está falando do diabo. E o autor sagrado, ele vai nos falar da serpente. Eu fui fazer missão, e por 4 anos, eu fiz missão na Amazônia. Lá na Amazonas mesmo. Então, nós chegávamos em Manaus, 7 dias de barco. 7 dias de barco, chegávamos lá no Alto Solimões, e para ir em algumas tribos,
Algumas tribos eram mais 10, 12 horas de canoa. Então, por 4 anos, eu fui fazer essa missão. 4 anos. Todo mês de julho, nós ficamos 2 meses. Julho, agosto, e voltamos no finalzinho de agosto para setembro, para São Paulo. E sem comunicação nenhuma, porque lá não existe internet, não tem nada disso. No meio dos índios mesmo. Mas os índios que nós íamos eram os ticuna, um doce. Né? Não falava nada a nossa língua, então falavam ticuna, então nós íamos ali com um tradutor. Sempre nas tribos que nós íamos com um tradutor. Os 4 anos que nós íamos era muito interessante, porque o primeiro mês éramos para ficar com eles. Ficávamos que não fazíamos nada a não ser ficar com eles, brincar. Aqueles que sabiam nadar. Ficávamos ali perto do rio. No começo não falávamos nada, então, às vezes, com os tradutores ali, cansava, porque nós éramos ali em 3, 4 seminaristas em cada tribo. Então, às vezes, ficávamos assim 2 horas, 3 horas ali, tentando brincar com as crianças. Então, pegava um coco, ficava chutando com eles. Né? Aí, do nada, eles pulavam no rio e nadavam. Né? Brincavam um pouquinho e saía. E não tem, assim, café da manhã, almoço, janta, não existe, né? Ai, agora é café da manhã, não tem nada disso, né? Eles comem quando tem fome. Né? Quando eles estão com fome, eles vão e comem, né? Então, não tinha nada. Então, sempre tinha uma fogueira, e sempre tinha uns varal, um cipó, assim, com vários peixes, né? Secando. Às vezes uns peixes mais pretos, e você fala assim, nossa, que peixe preto é esse? Você chegava lá cheio de mosquito, né? Mas passado no fogo, desce de boa. Passado no fogo, desce de boa. Né? Então, os 4 anos que eu fui, os 2 primeiros anos, foi muito difícil mesmo. Né? E é muito interessante porque foi unânime. Nesses 4 anos que eu fui seguidos, sempre eu tive curiosidade de perguntar sobre cobra. E quando eu falava sobre cobra, e o tradutor perguntava ali, eles ficavam assim, não, nós temos medo de cobra. Eu falei assim, mas se os índios têm medo de cobra, gente... Se os índios têm medo de cobra, porque eles falavam assim, ó, quando nós índios vemos a cobra nos viu há muito tempo. Quando um índio vê uma cobra, quer dizer que ela já nos viu há muito tempo. Ou seja, nós vamos no território dela. Quando nós vamos caçar, nós vamos nadar. Não é que ela vem assim em busca de nos atacar. Muitas vezes, sim, ela está com fome, não encontrou nenhum animal, ela vai nos atacar. Mas, muitas vezes, nós estamos no meio do mato e nós vamos aonde ela está. Mas, por que o padre está dizendo isso? Porque elas são silenciosas. Elas esperam o tempo preciso para atacar. E o autor de Gênesis vai nos falar que o diabo é como uma serpente. Ele chega devagarzinho, num silêncio total. Você não escuta o barulho da cobra. Você não escuta. E, de repente, alguns índios, por incrível que pareça, às vezes você fica pensando, mas será que é a história deles? Eles falam que existem cobras que hipnotizam. Quando você vê a cobra e fala assim que tem cobras muito bonitas, cobras muito coloridas, que as pessoas ficam hipnotizadas mesmo olhando para aquela serpente. E elas vão chegando devagarzinho, e parece que querem conquistar aquele índio, conquistar aquela criança. E escutando tudo aquilo, e eu pensando nas catequeses que nós íamos dar no próximo mês. Porque nós ficávamos 1 mês, no 2º mês nós começávamos as catequeses, e nas últimas semanas nós começávamos a batizar os índios. Por quê? Porque os protestantes estavam chegando e tomando todas as aldeias, todas as tribos lá. E nós, católicos, precisamos tomar também. Precisamos evangelizar. Mas muita gente tem medo. Muita gente tem medo. Fala para a pessoa que está do teu lado. Uma dessas pessoas é você. Fala. Fala assim, ó, o padre já te achou no início da pregação. Fala para ela. O padre já te achou no início da pregação. Você teria coragem, enfermeira? Ou seja, por quê, queridos? Interessante. Porque
A serpente, ela não faz barulho, ela espera o tempo preciso. E assim também é no mundo espiritual. Nós temos pressa. E o demônio, ele tem todo o tempo, mesmo sabendo que o tempo dele está contado. Ele já é um derrotado. No entanto, queridos, ele, quando vai nos tentar e vai nos dar sugestão, ele começa sempre com muita calma. Ele não mostra a consequência do pecado. Primeiramente, ele mostra o início, mas ele não mostra o fim. É sempre assim, queridos. O demônio, ele sempre mostra, entre aspas, as coisas belas. Se existe coisas belas, ele enfeita, ele faz um cenário, mas por trás da cortina, ele te leva depois, que é a consequência do pecado. De repente, quando você vê os bastidores, fora de tudo aquilo que está te envolvendo, você vai pensar, aonde eu me meti? Por que eu aceitei? Porque a primeira coisa que o demônio faz é sugestão. Ele não te tenta assim. É importante nós compreendermos, queridos, que o demônio, ele não é um bicho feio. Ele não é um bicho feio. Se fosse feio, quando você olhasse, você credo em cruz, sai, capeta. Ah, você está querendo me enganar, né, seu safado? Não. Ele chega com uma sedução. Ele vai chegar como ele falou para Eva. É verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto que está nesse jardim maravilhoso, nenhum. Olha como que é a serpente. Deus tinha falado agora, no finalzinho do capítulo 2 de Gênesis, e o padre não vai pegar porque nós vamos rezar ainda daqui a pouquinho, mas Deus falou assim, olha só, pessoal, Adão e Eva, olha para mim aqui. Vocês estão entendendo isso aqui tudo? Olha que coisa linda, não é? É. Adão é bonito ou não é? É, senhor, é sim. Eva, tá vendo? É, tô vendo. Tá vendo que não tem nenhuma folha para você varrer? Ah, tô vendo assim. Ai, que lindo. Tá vendo? Isso aqui tudo é para vocês. Comam de tudo. Menos, por favor, daquela ali. Daquela ali ainda não. Aquela ali vocês não tocam. Mas vocês estão vendo tudo isso aqui? É de vocês. Coma, pula, come de novo, brinca, faz o que você... Menos aquela ali não. O que o capeta faz? Ele distorce a palavra do Senhor. É verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma dessas árvores. Aí Eva tentou negociar com o capeta, ele tentando conversar com ela, porque, querido, nós não podemos conversar com o demônio. Bate no seu peito falando, não posso conversar com o demônio. Fala para a pessoa que está do lado, fala, você também não pode conversar com o demônio. Não, gente, nós não podemos. Eva foi burra. Com o demônio, nós fugimos. São Felipe Neri, ontem nós celebramos, né, o dia de São Felipe Neri. São Felipe Neri falava assim, diante do pecado eu sou covarde. Eu fujo, eu tenho medo sim, eu saio correndo. Nós não podemos conversar, queridos. Os exorcistas dizem, os grandes exorcistas, dizem que nem eles podem conversar com o demônio. E poucas vezes, na autoridade que a igreja conferiu a eles, eles usam a autoridade da igreja conferida a eles e perguntam qual é o seu nome. Mas por quê? Não por curiosidade, para poder expulsar eles. Nenhum cristão, filho de Deus, pode conversar com o capeta. Mas Eva, ali seduzida, falou assim, não, capaz. Deus falou assim, comam de tudo, menos daquela. Aí Eva fala assim, não. Deus bem sabe que se vocês comerem daquele fruto ali, seus olhos vão se abrir. E vocês serão como deuses. Deus, vocês vão ser como Ele. Vocês estão entendendo qual é o mal que nos assola? Nós queremos ser igual a Deus. Eu posso tudo.
Eu não preciso de Deus. É o que está acontecendo nesse mundo modernista que nós estamos vivendo. E cada vez vai piorar, queridos. Eu tenho dito isso lá na minha paróquia, falo isso lá para minhas ovelhas. Se elas entendem ou não, eu falo para elas. Né? Eu falo para elas, eu falo assim, olha, escuta o que o padre está dizendo. Vocês estão vendo, a realidade vai piorar. Meus irmãos, isso não é teoria da conspiração. Algumas pessoas, ai, padre, é muita negatividade. Você não acredita em Jesus? Eu creio, por isso que eu estou dizendo que vai piorar. Nós somos numa coisa, queridos, que logo o pessoal vai se converter. Vai, se eu anunciar, se eu pregar. Se você viver com força, com potência, o carisma que Deus colocou na sua alma. Se você é missionário dessa comunidade. Você como batizado, se você vive com muita força, muita violência, o teu batismo, sim, muitas pessoas vão experimentar Deus. Da maneira que você nem imagina. Sábado agora eu vou assistir um matrimônio. Eu tenho contado isso lá porque é muito interessante. Simples, mas ao mesmo tempo muito interessante. E, queridos, nós ficamos um pouco com medo. Eu falo nós, padres, e talvez tenha algum padre que está nos assistindo, e você percebe isso. Mas, infelizmente, nós, sacerdotes, ficamos um pouco com medo de pregar nas nossas homilias, nas missas. Com medo, do que as pessoas vão pensar, das pessoas irem embora. Ai, padre, eu fico com medo das pessoas se perderem. Não, queridos. Existem muitas pessoas, infelizmente, perdidas dentro da igreja. E nós, padres, às vezes temos medo de pregar. E o padre não está falando de falar sem caridade, com caridade. Nós falarmos com precisão, com a palavra de Deus. E catequizar o nosso povo. Nós precisamos voltar a catequizar os católicos. Gente, meus irmãos e minhas irmãs, hoje os católicos estão se perdendo dentro da nossa igreja. O católico fala assim, eu sou católico espírita. Um católico que não lê a Bíblia, mas consulta o horóscopo todos os dias. Que não carrega o rosário, não carrega o terço, uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, nada. Mas ele carrega um pé de coelho. Mas vai trazer sorte, pé de coelho. Fala para a pessoa que está do teu lado. Você conhece algum retardadinho assim? Fala para a pessoa que está do teu lado assim, se o pé de coelho trouxesse sorte, fala para ele. Ele não tinha perdido o pé, fala para ele. Fala, ele não traz sorte, senão ele mesmo tinha perdido o pé, é ou não é? Você que está nos acompanhando, é ou não é? Coloca aí, padre, é verdade. Bate palminha aí no ao vivo para nós. É umas coisas que, padre, mas é tão simples, né, padre? É umas coisas simples. Não, querido, isso é coisa séria. É uma coisa séria que tem acontecido. Os jovens, queridos, hoje estão se envolvendo em coisas muito sérias. E eu estou falando, o padre está falando por quê? Porque nós, sacerdote, escutamos confissões de jovens. Jovens estão sendo doutrinados. Jovens que estão sendo misericórdia. O que acontece nesses intervalos, nos banheiros das escolas? E aí você, vamos tirar o celular, mas não é somente celular. Nós precisamos, queridos, porque é o que nós vamos ver. Tira a imagem, tira o crucifixo, para de falar de Jesus. Vai começar a aumentar, vai ser uma crescente do mal. Não se fala mais, não pode falar mais de Jesus. Não se fala mais de Deus. Agora, somente uma coisa vamos falar nas escolas. Não, mas isso aí é porque é preciso, padre. É inclusão. Mas como que é isso? Exclui uma coisa e inclui outra? Então, entendam, queridos, o demônio ele vai chegando devagar. Ele não chega assim para assustar a gente. Ele chega sempre com uma sugestão. Você vai ser feliz. Porque o importante é você viver o amor. Mas todo jovem faz, padre. O que aconteceu? Eva, diante daquela fruta, não, pega. Come. Você vai emagrecer. Foi um manjaro que tinha lá. Você vai ser bonita, você vai ficar bela. Come.
Aí a besta foi lá. Então, Adão, você está ficando com uma pochetinha também. Come isso aí, você vai ver. Vai fazer bem para você. Ele foi, o trouxa foi e comeu. Aí, qual que é o fruto? Qual é o fruto? Da desobediência ali, que nós chamamos de desobediência, que não é simplesmente uma desobediência. Eu quero ser como Deus. E a rebelião que tem dentro da tua alma, da minha alma, que eu preciso lutar com virtudes, com jejum, com oração, com muita violência, queridos, não é fácil. Não é fácil para nós padres. Não é fácil para você também, não. Se nós não dobrarmos o nosso joelho, se nós não, com muita virtude, olharmos para o Senhor. Porque o mundo nos apresenta muitas coisas. E, aparentemente, coisas, entre aspas, muito boas. Mas o que tem isso? Não tem mal nada. E, queridos, logo eu me encontro no abismo. Repito, o demônio nunca vai apresentar a consequência daquilo. Ele só vai falar assim, é bom, come, você merece. Você merece. Por exemplo, esses dias eu tenho meditado muito sobre o desânimo. Desânimo. Fala para a pessoa que está do outro lado aí de novo. Fala, ele vai falar de você. Fala, ele vai falar de você, se prepara. Desânimo, você que está nos acompanhando, você já ouviu falar essa palavra desânimo? É. Mas interessante, olha só. Você nunca fala que você está desanimado. Você vai falar assim, eu estou cansado. Hoje eu não vou no Cerco de Jericó, não. Eu fui 6 vezes. Capaz, vou nada. Não, eu vou na missa todos os dias. Mas, não, Deus me livre, não vou não. E começa aquela coisa, não vou fazer mais. Eu trabalho igual uma escrava velha, padre. Eu estou trabalhando, ninguém olha para mim. Não, eu disse assim, não, eu vou deixar. Vamos ver se alguém não vai fazer. Aí começa essa coisa dentro de nós. Né? Que a gente não dá desame, a gente fala que a gente está cansado. E começa a entrar algo no nosso coração. Entendam, queridos, a intenção é interessante. Eu estou cansado, eu preciso dar um tempo. A minha família precisa de mim. Eu estou deixando os meus filhos, não que isso não seja errado. Isso está errado isso. Não. Se verdadeiramente, essa é a intenção da sua alma. Agora, se são coisas mal resolvidas, porque você não tem coragem de olhar para aquela pessoa e dizer assim, vamos acertar os pontos? Não estou gostando daquilo que você falou para mim. Tem coisas aqui, o que está acontecendo? Vamos acertar? A gente assim, olha, homem, é mulher aqui entre nós somos cristãos, vamos rezar, vamos pedir isso, vinho de Espírito Santo. Então, fala para mim, o que você tem que falar? Estou sentindo que você está me atacando, estou sentindo que você está... O que está acontecendo? O que eu fiz para você resolver na maturidade, resolver no Espírito as coisas? Eu sei que isso aqui não acontece aqui, graças a Deus. Fala comigo, glória a Deus, padre. Aqui não. Mas algumas pessoas lá da minha paróquia e algumas paróquias vizinhas, Padre Cristo falou para mim esses dias. Padre, né? E é interessante. Algumas pessoas falam assim, não, padre, eu não vou não chego, não fico aqui não, porque tem um monte de gente falsa nessa igreja, eu vou mudar. Por quê? Porque eu não consigo resolver. O padre começa a cobrar, o padre começa a dizer, olha, vamos tentar mudar essa situação. Olha, estão falando, então me fala sobre este assunto. Não, ela já se arrepia, fala que não dá conta, fala que está cansada. Não, padre, eu acho que eu estou muito cansada, eu não quero enfrentar os problemas. Eu não quero enfrentar os meus demônios. Aí eu começo o quê? Eu vou dar um tempo de ir lá. Deixa ele sentir minha falta. Bate no seu peito e fala, eu preciso enfrentar os meus problemas. Fala, eu preciso dar nome aos meus capetas. Porque, queridos, um dos primeiros passos de libertação, identificar o capiroto. Identifica quem é o mal. Não é assim?
Quais são os passos do AA, da Pastoral da Sobriedade? Muitas paróquias têm, ou talvez alguma pastoral que trabalha com dependentes químicos. A primeira coisa, o que é que a pessoa chega lá e ela tem que reconhecer? Eu estou tão cansada, padre. Aí o que acontece? Eu estou cansado, eu vou lá e bebo. Padre, sabe a minha mulher? Minha mulher, padre, Deus me livre. Não, meu filho, o que é que está acontecendo? Você tem que eu sou alcoólatra. Você precisa se reconhecer. Qual é o nome do teu vício? É droga? O que é que tem te escravizado? Porque, queridos, enquanto eu não identificar qual é o meu mal, eu não sou liberto. E você pode fazer quanto cerco de Jericó você quiser. O capeta não vai embora. Chacoalha a pessoa que está do outro lado e fala, quanto cerco de Jericó você já participou? Chacoalha ela, porque tem gente que está dormindo na minha frente. Eu vou pedir para o câmera filmar vocês. Filma um pouquinho eles. Filma, eu quero que filme, tem gente dormindo na minha cara. Queridos, eu preciso identificar, para eu vencer aquele mal, por isso que dentro dos exorcismos, no processo de libertação, o padre exorcista pergunta, quem é você? E ele precisa falar o nome. E o padre Rufus, o Frei Rufus, já falecido, ele dizia que quando o demônio fala e revela quem é ele perde a força, desmascara ele. Meus irmãos, nós precisamos desmascarar os nossos vícios. E nós não podemos ter vergonha. Nós não podemos ter vergonha de dar os nomes dos vícios. Porque enquanto nós não identificarmos, eles terão toda a força, toda a plena força dentro de nós. E nós pensamos assim, está tudo bem, está tudo tranquilo. Logo passa. E quando você faz o raio-x da sua vida espiritual, você não consegue nem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, Glória ao Pai à noite. Algumas pessoas marcam direção espiritual com o padre e, diante de algumas dificuldades, muito louvável, sofrimentos verdadeiros, queridos. O padre pergunta, e como está a sua vida de oração diante desse cenário horroroso que você está me falando? Padre, eu rezo. De vez em quando eu vou na missa. Eu falei, não. Diante desse cenário que você está me passando de sofrimento, de dificuldade, de batalha espiritual, você precisa de muita oração. Você precisa dobrar mais seus joelhos, você precisa acordar mais de madrugada. Você precisa fazer jejum. Que tem alguns capetas da nossa vida, e Jesus já disse isso. Olha para o padre, olha aqui. Olha para a pessoa que está dando e fala assim, você está vendo como você é distraído? Fala para ela, fala assim, não é TDAH não, fala assim, é capeta mesmo, fala para ela. Ai, padre, é espiritual. Queridos, olha, presta atenção. Presta atenção. Quando nós damos este nome, ele vai perdendo a força. Quando nós identificamos, ele perde a força. Por isso, nós terminamos agora, neste domingo passado, o tempo pascal, com a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo que empurrou os apóstolos a pregarem, a anunciarem, com todo o poder, com toda a intrepidez. Pedro nem imaginava que ia acontecer tudo aquilo. Diante da pequenez, diante das mazelas dele. De repente, ele, com toda a autoridade que Deus, nosso Senhor, confiou a ele, cheio do Espírito, ele sai e começa a pregar. Ele não começa a ver números. O que ele estava interessado era pregar. Pouco importa se tinha 3.000, 4.000, 5.000 pessoas ou 10 pessoas. Ele queria pregar, porque aquilo que ele tinha experimentado era uma necessidade, que depois, mais tarde, São Paulo ia dizer. Pregar para mim não pode ser uma imposição. Eu preciso pregar. Tem que ser uma coisa livre dentro da minha alma. Por isso que eu preciso pregar até em cima dos telhados. Pregar oportuna e inoportunamente. Eu preciso anunciar oportuna e inoportunamente. Por isso que muitas vezes, nós ficamos com medo de falar, porque daí as pessoas ficam tristes,
né? O padre está falando no início da pregação sobre um caso lá na paróquia. Um casal, né, vão agora, o padre vai assistir o matrimônio deles, e a mulher, né, trabalha numa papelaria, e de repente chega uma paroquiana. Lá foi comprar algo, juntamente com uma outra paroquiana, chegam 2 paroquianas e pedem o que ela foi comprar na papelaria, não me lembro o que era. E, de repente, essa moça, Sandra, olha para ela e fala assim, nossa, camiseta bonita de Nossa Senhora, vocês são católicas? Aí, sim, nós somos católicas. E você? Você, eu também sou. Qual igreja você vai? Não, não vou na igreja, não. Aí as minhas paroquianas, graças a Deus, bem formadas, bem catequizadas, que tem um padre lá que não tem medo de falar, sabe? Aí falou, você não é católica, não. Meu padre disse. Você, calma, entendeu? Não, você não é católica, não. Católica vai na missa? Católica não vai na missa? Né? Por que falar que você vai na academia, pagar academia e não ir na academia? Não é que você está só matriculado. Você é só batizado, mas você não vai na igreja. Aí ela ficou assim, pasmada. Por quê, queridos? Porque confrontou algo dentro dela. Se ela fosse mimimi, ela ia falar assim, que grossa, coisa feia, está aqui tão necessitada, padre. Aí começa com essas humilhas, essas pregação. A gente vem aqui para ser reconhecido. A gente vem aqui para ser tocado com Deus. Aí esses padres vão ficar falando essas coisas, que tem que casar na igreja, que tem que deixar o pecado. A gente vem na igreja para se sentir bem. Hoje, o que o povo quer escutar? O pessoal quer sentir arrepio na missa. O pessoal quer sentir, quer que as lágrimas escorrem aqui, queridos. Assim, ó, escorre uma lagriminha, enxuga e fala, ai, é verdade isso, né? Hoje eles querem uns padre coach. Uns padres muito positivistas, né? Calma, você vai sair, o sofrimento. Deus não quer sofrimento, não. Nós queremos muitas coisas muito positivistas dentro das nossas homilias, dentro das nossas pregações, nos nossos grupos. O pessoal fraco está hoje, né, gente? É ou não é? Uns jovens, querido, uns jovens que você fala uma coisa e ele fica bicudo, tite. Fica tite. Ai, não gostei que o padre falou aquilo lá. Aí vai se cortar depois. Fica trancado, fala que quer fazer crisma. Ah, não, aquele padre é muito grosso. Mas por quê? Porque ele falou que não pode ver pornografia. Porque um padre corajoso falou para ele assim, meu filho, você está viciado. Você precisa abandonar esses pecados. Você é coroinha, você é cerimonial, você é acólito. Você está ficando com as menininhas. Está errado. Você tem que viver a castidade. Que nós pensamos assim, querido, jovem é sinônimo do quê? Isso aí mesmo, você pensou. Fala para a pessoa, você acertou em cheio, fala. Fala para ela. Você acertou em cheio. Né? Nós pensamos, ai, jovem, né, pai? Jovem faz. Ai, padre, é desse jeito mesmo. Não, queridos, não é, jovem, não é desse jeito, não. Ai, padre, é que meu marido é nordestino. Você sabe o que é nordestino, né? Não, como que é nordestino? Me fala. É diferente? É um homem diferente? Ah, sabe o que é? Ele vem lá do Nordeste. Ela é lá das Bahias, sabe, padre? Lá do Ceará. Então, lá, não lava louça. É preguiçoso. É um velho ceboso, seu marido. Porque a senhora sempre o quê? Ai, deixa eu fazer o prato do meu amor. Não tem nada de errado fazer o prato do benê. Mas o benê, ele precisa dar uma lavada na louça. O benê, faz 30 anos que você está falando, benê, e essa toalha, benê? Aí você vai lá, pega a toalha dele, coloca. Ai, padre, mas é porque eu amo meu marido. Tudo bem, você está carregando essa cruz, né? Você está carregando essa cruz e tudo bem, mas você está ajudando o seu marido? Ah, padre, porque ele é nordestino, né? Você sabe que é nordestino, né, padre? Não sei, me fala mais. Eu quero saber. Porque é uma história de justificação de regionalidade, queridos. Não, homem é homem.
Ah, padre, você sabe como é que é homem, né, padre? O zóio dele vai direto naquele lugar, nas mulheres. Não, para mim é homem safado. Que não se converteram ainda. Homem que precisa fazer uma experiência com Deus. Homem que está escravizado ainda. Não é porque é homem. As mulheres também têm os pecados delas. Não tem, mulherada? Tem. Você sabe, se você não pedir o Espírito Santo, o que acontece com você, né? Sabe ou não sabe? Sabe? Azizada. Sabe? Se não pedir muito Espírito Santo, oh, meu Deus do céu. Olha alguns aninhos atrás aqui que isso era. Onde recebeu o batismo do Espírito Santo. Se você não pedir todos os dias o Espírito Santo. Se nós homens não pedirmos todos os dias o Espírito Santo. Se nós padres não pedimos todos os dias o Espírito Santo. Olha para a pessoa que está falando, você tem que pedir todos os dias o Espírito Santo. Fala para ela, peça todos os dias, senão eu dou na sua cara. Fala para ela. Fala para ela, senão eu vou dar na sua cara se você não pedir. Né, Macário? Meus irmãos, nós estamos falando sobre vícios. Por que o padre iniciou essa pregação dizendo? Porque enquanto nós não identificarmos os vícios que nós trazemos, nós não seremos libertos. E aqui, queridos, o padre está falando, não é no moralismo, porque senão fala assim, é muito moralista, é onde já se viu. Não, queridos, somos humanos. O padre também é homem. Somos humanos. Nós sabemos aonde o calo aperta. Nós sabemos das nossas dificuldades, dos nossos pecados. Ah, mas então, padre, todo homem é assim, toda mulher é assim, todo jovem é assim? Então tá bom. Temos escutado umas pregações meio estranhas aí, dizendo assim, não, padre, o inferno não existe. Se o inferno existe, está vazio. Olha para a pessoa que está lá, cuidado com esses assuntos. Cuidado com esses assuntos. Então, a Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, que disse assim para o Papa assim, eu tive uma visão. O Papa falou, o que é? O inferno assim, cheio de cabeça de padre e bispo. Ele sabe por quê? Porque nós não temos coragem de falar, não estamos evangelizando. Estamos subestimando os casais, subestimando os jovens. Não estamos forjando mais jovens e dizer assim, olha, coragem, força. Você consegue. Deixa um pouco a internet, deixa um pouco as músicas do mundo. Deixa um pouquinho essas músicas. Repito, o padre não é moralista, queridos. Nada dessa coisa assim, é pecado escutar a música do mundo. Mas cuidado, os vícios. Cuidado com que música também você tem escutado. Você é de Deus. Mas que música é essa? Tem uns modão até é bom, né, gente? Uns modão, não é uns podrão. Meu pai está aqui, nós somos lá do Paraná, Pé Vermelho. Meu pai está aqui, ó. E lá tem uns modão. Meu pai canta umas músicas lá, assim, que eu nem escuto, mas é bonita. Umas músicas antigas, antigona. Aí você fica escutando esse sertanojo hoje. Aquela cantora que morreu, que o avião caiu, né? Uma vez ela estava pregando dizendo assim, né? Ela estava no programa, esses de conversa, assim, bem, né, bastante audiência, né? Ele dizia assim, sabe o que é? O que eu mais recebo no meu inbox, nas mensagens, é assim, quando você vai separar? Você tem que separar logo, porque quando você separa, você faz umas músicas de sofrência. Toda vez que você deixa um relacionamento, as suas músicas são mais bonitas. Não é, queridos? Que o povo quer sofrência hoje. Fala para a pessoa, não é você não que o padre está falando. A gente gosta, né? O povo gosta de uma música assim, mas de repente, quando o sofrimento bate na nossa porta, eu começo a questionar Deus, falar onde Deus está. Quando o médico anuncia para mim, fala assim, é câncer. Eu que vou na missa todo domingo, sou dizimista, ajuda a Vanusa. Vou ter lá, levo uns frango assado para o Padre Christopher. Faço uns negócios bons lá para vender na lojinha, na lanchonete. Justo eu, com canto a Deus. Eu começo a questionar Deus. Canto uma sofrência lascada.
Mas quando é para eu olhar para a cruz e me emendar com o sofrimento de nosso Senhor, estou longe. Estou longe. Bate no seu peito e fala assim, graças a Deus que eu vim nessa noite. Fala. Fala, graças a Deus que eu vim nessa noite. Amém, queridos? Amém. Olha para a pessoa que está falando assim, falei que ia sair uns 10 capetas daí? Fala, até está soltando fogos para você, ó. Nós somos vitoriosos, amém, queridos? O demônio, ele quer dizer, não, você é fraco, você tem que fazer mesmo isso. Não, você não aguenta, onde já se viu? Deus te quer sorrindo. O demônio usa coisas boas, gente. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Deus... o capeta fala, faz você cantar. Deus não quer ver você sorrindo? Eu tinha dois meninos que estavam se convertendo, fizeram o retiro, né? E eles contando o testemunho. Padre, né? Depois de um tempo já, quando a gente fumava maconha, a gente saía para jogar basquete depois, né? Aí tinha lá um povo rolando uns baseados lá, né? E de repente eu olhava para o meu amigo e falava assim, mas vai ou não? Assim, não, mas você escutou lá a pregação lá daquele retiro? Aí o outro usava e falava assim, mas e aquela música que cantou no retiro lá, Deus te quer sorrindo? Aí eu falei assim, é verdade, né? Vamos lá! A gente fica todo sorrindo depois. Pois é, querido, mas e depois que acaba? E depois que acaba? Lembra, queridos, que o padre iniciou a pregação dizendo, o demônio não mostra o final. Ele mostra o começo. O começo da perdição. O começo do vício. E quando você se depara, você não consegue mais parar de jogar. Padre, não tem nada a ver. É R$1, padre. É R$2 que eu estou jogando. Começa com R$2, depois você começa a entrar em jogos, você não consegue, você começa a perder. Aí você vende até a mãe. É o que nós estamos mais vendo. Dom Dilo mandou nós circularmos uma carta dele dizendo, preguem sobre vícios. Por quê? Porque tem um monte de gente entrando em jogos. Talvez num desespero, mas talvez num vício lascado. E começa assim, vou colocar 10 pila, depois eu coloco 15, depois eu coloco 20, depois você está colocando 30, depois você está colocando 100. Aí você tem um retorno não sei de quanto, mas depois você coloca mais. E, queridos, é aquilo ali, ó. De repente, cadê? Você está no fundo do poço. E o pai está falando de jogo, mas é com tantas outras coisas. É o vício. Os filósofos já diziam, o vício não faz bem para a alma. O vício não é para o homem. Muitos filósofos diziam isso. Mas para combatermos os vícios, é preciso buscar as virtudes. Amém? Amém. A virtude é um antídoto. É a coisa contrária. Se você está caindo muito no pecado da impureza, começa a buscar a pureza. Se você não consegue tomar o seu pitu, parar de tomar o seu pituzinho, eu não sou viciado não, pai. Eu paro quando quiser. É mesmo, né, gente? Para quando quiser. Para quando estiver derrubando a casa. Para quando... Nossa Senhora. Gente, é o que mais nós escutamos. Eu paro quando quiser. Cara, inchado desse tamanho assim, ó. Inchado desse tamanho. Eu paro quando eu quiser. Não para. Você não consegue parar com as redes sociais. Começa a dar um tempo. Começa a enfraquecer. Querido, nós precisamos enfraquecer o vício. Eu vou parar. Eu vou parar de ver. Se eu estou com muita... Eu uso tanto, eu faço tanto aquilo, quer dizer então que você não consegue. É esporádico, padre. Será que é mesmo esporádico? Será que você não está se enganando? Se justificando. Olha para a pessoa que está falando assim, é a sua cara, justificação. Fala. Você tem uma cara que fica falando assim, não é para mim não, padre. É para mim não. Nossa, eu queria tanto que meu filho estivesse aqui. Ai, meu bem, tinha que estar aqui nessa noite, para ele escutar isso que o padre está falando. Pois é para você que está aqui. Amém? Amém? Fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe. Depois você faz um pix, tá? Para Anjos da Vida.
Peçamos a graça de Deus hoje, amém, queridos? Nós precisamos pedir essa graça. E sabe o que é interessante e bonito e profundo? Porque nós sabemos disso. Nós já sabemos disso. Mas você está fraco, a sua vontade está enfraquecida. Por isso, hoje, diante de nosso Senhor, mais que qualquer coisa, nós queremos pedir: Senhor, renova o meu coração. Mais que qualquer coisa, você deve pedir: Senhor, reaviva a minha vontade enfraquecida. Assim como existe a depressão, queridos, que hoje, sempre, já escutava isso desde tanto tempo, é o mal do século. A pessoa, ela não tem vontade, ela sabe que precisa fazer, mas ela não tem vontade, ela não tem ânimo de ir para lá e fazer aquilo. Ela não tem vontade de lavar roupa. Ela sabe que ela precisa, mas a depressão deixa ela para baixo, ela não tem força. Também muitas pessoas estão depressivas espiritualmente. Você sabe que você precisa rezar, mas você não reza. Ai, padre, eu não consigo rezar. Eu sei que eu preciso, mas não rezo. Pois é. Pois é. É vencer essa depressão espiritual. Mas com isso eu só venço identificando o nome do capeta. E pedindo: Senhor, enche-me com teu Espírito Santo. Nesses minutos que nós iremos viver diante do Santíssimo, eu convido você a pedir essa graça de Deus. E você que está nos acompanhando também, viva essa graça. Já convido você, já agora, claro que você pode colocar pedindo oração, para quem, a intenção que você, mas é para você também. Você que está em casa, você jovem, você esposo, você esposa, você que tem vivido um tempo difícil, você se identificou com essa pregação também, você coloca aí: Senhor, me liberta, me cura. Envia talvez esse vídeo para mais pessoas rezarem conosco diante do Santíssimo. Mas o Padre pede: não se distraia. E antes de encerrar este momento, para ir para a adoração, os padres da igreja diziam assim: quando você estiver distraído, carrega um pouquinho de água benta no bolso. Sabe aquele borrifador? Pequenininho assim? Sabe ou não sabe, gente? Aquele que você carregava no tempo da pandemia, que você ficava... Aí, vou pegar aqui. Né? Aquele lá você coloca água benta, vai numa missa e fala assim: Padre, abençoa para mim. Já leva um galão. Lá na minha paróquia eu tenho um costume de abençoar a água todo o final da missa. A pessoa está levando a sério, gente. Estou levando um galão de água. Que tunel de água assim. Quando eu falo levanta, os caras: levanta aqui, amor, levanta. Ele leva mesmo. Daqui onde vai ter um caminhão-pipa lá fora. E o pessoal está levando. E assim, gente, quantas maravilhas que o padre tem escutado. Esse: padre, eu dei para o meu marido beber. Padre, eu tenho lavado a minha casa, tenho cozinhado. Usar desse sacramental. Mas os padres da igreja diziam: quando você se sentir distraído, esborrifa na sua cara. Sentiu distração? Tss. Opa, aí você faz o nome do Pai. Água benta. Caiu em mim, água benta. Percebeu que está distraído? Tss, na cara. Santa Teresa de Calcutá tinha água benta do lado da cama dela. Sabe Santa Teresa de Calcutá? Daquele tamanhozinho, o capeta ia tentar ela. E ela dizia, Santa Teresa de Calcutá, no livro Vem Ser Minha Luz, ela dizia assim: o capeta só está esperando eu chegar no meu quarto para me tentar. E ela falou assim: eu tinha água benta, eu saí esborrifando no meu quarto. É verdade, ela saía jogando água benta no quarto dela. Gostaram dessa dica espiritual? Depois, ó, aquele pix, tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé neste momento. Eu convido você a colocar a mão sobre o teu coração. E quando nós cantarmos, é para você cantar. Amém, queridos? Cante. Cante, reze. Você também que está em casa, vamos suplicar essa graça de Deus sobre nós. Vamos já pedir neste momento que os anjos intercedam por nós. Que Nossa Senhora possa enviar fileiras de anjos sobre este lugar. E que os anjos possam nos ajudar, possam combater, possam estar conosco, juntamente com nosso Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina.
Amém. Vai soltando a tua voz, vai rezando, enquanto o nosso Senhor vem ao nosso encontro.